Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, toda honra, toda glória, todo louvor e majestade a Ti que és o Senhor dos céus e da terra. Para mim é motivo de alegria, Senhor, estar diante da Tua face, Te adorando e Te glorificando. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento de oração diante da Tua face, em prol de pessoas que eu tenho certeza, Senhor, que se irmanam porque precisam de Ti, porque têm a Ti como único Deus e soberano, e o Teu Filho como Salvador da humanidade. Obrigado, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor possa nos conduzir em mais um momento de oração, de aprendizado e de oportunidade de Te adorar para sempre. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus, hoje, dia 5 de novembro de 2025, oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Hoje, estamos tendo a visão geral a respeito da carta aos Efésios. Foi escrita no final do século I depois de Cristo, lá por entre 63 em diante, dirigida a várias comunidades cristãs da Ásia Menor, hoje chamada Turquia, região subjugada e explorada pelo Império Romano, movido pelos espíritos do mal, ganância, mentira, injustiça, discriminação, desigualdade, insensibilidade e libertinagem. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 32 e capítulo 6, verso 10 a 20. Nesse contexto, a carta exorta os fiéis à prática do Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Efésios capítulo 3, verso 1 a 21. Na luta por uma sociedade solidária e fraterna contra o mal, revistam-se o homem novo, criado segundo Deus, da justiça, da santidade e verdade. Efésios 4, 25. Então, esta é a visão geral da carta aos Efésios. Nós vamos estar meditando a partir de agora. Nossos versículos de ouro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e do vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças por lembrar-me de vós nas minhas orações. Efésios capítulo 1, verso 1 e verso 15 e 16. Você vê que aqui Paulo já identifica-se como o autor da carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, já se identifica como autor da carta e, logicamente, manifestando a sua autoridade apostólica, bendito seja Deus. A nossa verdade inquestionável diz assim: aos Efésios é uma epístola para o mundo inteiro, para judeus e para os gentios, para marido e para mulher, para pais e para filhos, para servos e senhores. É a declaração da palavra e vontade de Deus nos dias de Paulo, e é a voz da inspiração nos nossos dias, uma epístola de apelo aplicável e universal. Ou seja, uma carta que, apesar de ser endereçada ali na região da Ásia Menor,
mas é uma carta endereçada a todo o ser vivente, a todos os homens, em todas as línguas, porque tem o objetivo de mostrar Jesus. E nós vamos ver as grandezas dessa carta. Aqui em destaque diz assim: por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o Espírito, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber minha compreensão do ministério, bendito seja Deus, de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, bendito seja Deus. A saber que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui ministro segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios a riqueza inescrutável de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o início dos séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das nossas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Efésios capítulo 3, verso 1 a 13. Você observa que o apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase justamente para elevar o espírito, o ânimo das pessoas em relação às dificuldades, às tribulações, os problemas que surgem em decorrência da situação do adversário, né? Porque ele fala de espírito de potestades e ele apresenta que são principados e potestades nas regiões celestes. Então, esse principado e potestade não são divinas, né? E você vai ver que no capítulo 6, ele demonstra quem são esses principados e estas potestades, de modo a mostrar para a gente quem é quem. Né? Não tem nada a ver com o poder de Deus aqui, com o poder justamente do adversário que tenta reger as coisas no mundo, nas regiões celestes. A leitura bíblica do assunto: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos destinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Observe que o apóstolo Paulo usa a palavra santos aqui não referente a determinado ser humano, mas a todos que acreditam, a todos que aceitam, a todos que se deixam envolver pela pregação do Evangelho, pelo poder de Deus. Logo, não pode pegar e classificar isso aqui como santos de uma igreja. Não, é santos gerais, todos os membros da igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aí ele fala: para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos destinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos,
segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, e fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, e segundo o seu conselho, o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e sendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Bendito seja o nome do nosso Deus. Como vemos, a palavra de Deus, através de Paulo, nos mostra que houve um projeto de Deus, um plano de Deus. E nesse plano estão incluso todas as pessoas. Porém, só ficarão aquelas que estão convergindo em Cristo, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, né? Então, nós só podemos receber essa herança, essa gratuidade, essa oportunidade, este privilégio, se nós convergirmos para Cristo. Senão, é perda de tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a carta aos Efésios, juntamente com a de Filipenses, Colossenses, Filemão, é conhecida como cartas do cativeiro, por dar a entender que Paulo se encontrava preso. Efésios 3:1, Efésios 4:1 e Efésios 6, versos 19 e 20. Acredita-se que Paulo foi prisioneiro em Roma entre os anos 61 e 63 depois de Cristo. E pode ser que nessa ocasião ele tenha escrito a carta aos seus seguidores e seguidoras da cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia Menor, para instruir o projeto e mistério do Salvador e revelação da vida em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aos Efésios é encontrado em todos os manuscritos gregos o texto do Novo Testamento, incluindo o manuscrito mais antigo existente, que é datado mais ou menos de 200 depois de Cristo. No entanto, uma simples comparação da carta aos Efésios com as cartas paulinas, Romanos 1 e 1 e 2 Coríntios, também Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Filemão, possibilita perceber que há grandes diferenças quanto ao estilo e vocabulário da teologia e orientação pastoral, levantando dúvidas sobre a autoria de Paulo. Não, claro que não. Mas, infelizmente, algumas pessoas que sempre aproveitam de determinadas situações tentam botar a areia. Porém, a própria carta apresenta o próprio apóstolo Paulo falando e se manifestando, dizendo que foi ele, né? A escrita dele. Protopaulina significa cartas consideradas de autoria autênticas do apóstolo Paulo, em contraste com as deuteropaulinas. As cartas protopaulinas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Filemão. E as cartas deuteropaulinas são aquelas cuja autoria é disputada, sendo a maioria atribuída a outras pessoas ou comunidades que escreveram em nome de Paulo para lhe dar autoridade. Claro, isso aí é coisa de teólogos, de pessoas pensadores,
que acreditam saber de tudo, mesmo que esteja escrito o Paulo dizendo e se apresentando. As epístolas pastorais, algumas classificações consideram 1ª e 2ª Timóteo e Tito como tripaulinas, uma subcategoria das cartas de autoria ainda não questionadas. Por quê? Não são questionadas, porque elas trazem escritas direto, porque tanto para Tito como para Timóteo, Paulo ele fala como filhos amados. Eles são filhos gerados das entranhas de Paulo. Então, aí não tem dúvida alguma. Muito bem, o autor, destinatário e data. Aos santos em Éfeso. Então, o destinatário é os santos em Éfeso. Está em Éfeso, capítulo 1, verso 1. Também Atos Apóstolos, capítulo 18, verso 19 e 28. Ainda capítulo 19, verso 1. Capítulo 20, verso 17 e 38. Isso de Atos. Porque aos Efésios só tem 6 capítulos. Possivelmente circulou para outros irmãos próximos. Capítulo 1, verso 15, 3 e 2. A epístola foi entregue aos Efésios por Tíquico, em capítulo 6, verso 21 e 22. Por quê? Teve cartas que, como Paulo estava preso, ele teve que mandar pessoas levar. Inclusive, tem uma que foi uma mulher que foi levar, a Febe, né? Por quê? Porque a necessidade de pregar o evangelho não permitia com que Paulo, mesmo preso, ficasse quieto, sem tomar nenhuma postura ou investir na pregação do evangelho, mesmo que fosse através das cartas. Pode ser que esta carta tenha sido escrita como uma carta circular para toda a Ásia, originalmente enviada a Éfeso como capital, que poderia explicar a falta de saudações a indivíduos. Ocasião escrita: Paulo não escreveu esta carta ou esta epístola para abordar uma falsa doutrina específica, como no caso aos Gálatas, que ele foi questionar aqueles que estavam sendo convencidos a voltar a viver debaixo da lei. Ele foi muito claro: aqueles que vivem debaixo da lei, separados estão de Cristo, porque não há como viver na lei e viver na graça. São coisas totalmente que não coadunam, né? Ele usou seu tempo na prisão para lembrar os efésios de 2 verdades importantes, que é a riqueza e a caminhada do cristão. Então, a riqueza, porque várias coisas nós vamos aprender na carta da riqueza que Deus nos proporciona. E a caminhada, como nós devemos caminhar e termos a noção dos perigos espirituais. Característica marcante dessa carta: Efésios contém muitos ensinamentos e conceitos que soam familiares aos santos, espalhados por todo Éfeso. Que sou familiar por quê? Porque está se referindo ao tempo e à vida deles naquele tempo. Estes são alguns deles: a dispensação da plenitude dos tempos. Então, ele se refere justamente quando Jesus vem dentro dessa plenitude. Ele fala sobre o Santo Espírito da promessa. A prova disso é quando derrama-se na vida dos gentios, ali, quando Pedro é chamado para ir para a casa de Cornélio. Também a importância dos profetas e apóstolos, até porque os profetas profetizaram até João Batista, e de lá os profetas se tornaram apenas através do dom da profecia, que aí tem Ágabo, e tem outros, tem as filhas de Filipe e outros que profetizavam através do Espírito Santo. O Espírito Santo usava eles para profecias de acordo com a necessidade que o Espírito Santo via. E a ideia da única igreja verdadeira, que é a igreja fundada por Jesus Cristo. E não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é a igreja ninguém.
A igreja de Jesus Cristo, ela é o corpo místico de Jesus Cristo, cuja cabeça é Jesus Cristo, vamos aprender aos Gálatas. A igreja que ele preserva, que ele deu a vida por todos nós, mas que só participam dela, desse corpo místico, aqueles que convergem para Cristo, ou aceitam Cristo, ou se envolvem com Cristo. Fora disso, não existe, eu não posso ser chamado de igreja. A outra questão são os ofícios diversos dos dons, tanto os dons ministeriais como os dons espirituais, chamados à função dentro da organização chamada igreja. A palavra organização aqui, porque ele usa a igreja com todos os membros, né? Ele usa o corpo humano para mostrar que a igreja só é eficiente quando todos trabalham e não deixam de cumprir sua função, mesmo com suas dificuldades, mesmo com seus momentos de tremendamente perseguição, sofrimento, prisão, não importa qual a tribulação. Essa epístola também contém alguns dos ensinamentos mais sublimes encontrados nas Escrituras com relação à família. Primeiro, os estudiosos apontam as seguintes características desse estudo. Primeiro, o vocabulário. Aos Efésios contém 86 termos que não se encontram nas outras cartas paulinas. Desses, 34 são ausentes em todos os outros textos do Novo Testamento. Por quê? Porque ela tem coisas específicas, voltadas para aquele tempo e para aquela região. Colossenses. A carta dirigida à comunidade de Colossos, cidade da Ásia Menor, escrita por um colaborador de Paulo, e é mais conhecida como os Éfesos, tanto na forma quanto no conteúdo. Ou seja, Paulo teve ajuda. É possível que ele tenha ajuda de Lucas, ajuda de Tito, ajuda de Timóteo, enfim, ele pode ter tido ajudas. Também judeus e não judeus. Aos Efésios não trata do grave conflito entre judeus e não judeus, descrito nas cartas paulinas. Por exemplo, em Filipenses, capítulo 3, verso 2, o que indica uma realidade no fim do século. Por quê? Se Paulo manda essa carta para eles, significa que eles não viviam o partidarismo como vivia a igreja de Corintos, né? E como também não vivia essa situação que houve na igreja de Colossos, com a necessidade dos irmãos se converterem mais e se preocuparem mais uns com os outros. Na escatologia, aos Efésios, não espera a vinda iminente de Cristo, como Paulo acreditava. Essa expectativa tinha enfraquecido as comunidades e precisavam organizar-se e adaptar-se e sobreviverem diante do império. Ou seja, o Império Romano, ele de todas as maneiras ele tentava dissuadir as pessoas para desistirem de servir a Cristo, para servirem ao imperador e aos desejos do imperador. A menção de Éfeso como destinatário, falta de muitos manuscritos importantes, o que faz pensar em alguma carta circular aos cristãos na Ásia Menor por volta do ano 90 depois de Cristo. Só que a carta aqui, ela não pode ter sido escrita exatamente nos anos 90, mas entre o período de 61 a 90. A maioria da população local estava submetida à escravidão decorrente da exigência dos impostos, do comércio abusivo. Olha aqui, parece até que hoje a gente não está vivendo isso, né? Então, naquela época, o imperador submetia as pessoas a uma abusividade dos impostos, de várias formas, através da violência, obrigando-o a pagar. O duro trabalho das fazendas, das ovelhas, das minas de pedra, das fábricas de carroças, de carruagem, de puxados de cavalo, enfim, já havia um crescente envolvimento da fabricação de espada,
na fabricação de carroças, de carruagem, para a guerra, enfim. Então, essa multiplicidade de indústria fazia com que o imperador se aproveitasse disso e buscasse colocar altos impostos para que pudesse se aproveitar e luxar com isso, né? Para seus usos pessoais. O sofrimento aumentava ainda mais com a dominação cotidiana do império no ambiente social e cultural da Ásia Menor. Nessa epístola, Paulo dirigiu-se aos membros gentios da igreja, Efésios capítulo 2, verso 11, que talvez fosse recém-converso, Efésios 1, 15. O objetivo da carta era promover a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja, ou seja, os batizados, os que já tinham sido batizados e antes tinham sido ensinados por Paulo, deveriam ter o cuidado com aqueles que eram mais novos na fé. Que é isso que espera-se de uma pessoa que vem para a igreja, que é recente na igreja, ou que ainda é jovem, que precisa do apoio daqueles que se acham maduros ou conhecedores da verdade. Não podem deixar de ser instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Os principais objetivos de Paulo eram ajudar esses conversos a obter mais conhecimento espiritual de Deus e do porquê da existência da igreja. Efésios capítulo 1, verso 15 a 18 e Efésios 3, verso 14 a 19. Outra coisa era promover a união, particularmente entre os membros gentios e judeus. Né? Aqui não era a união entre os povos, mas era dentro da igreja que os gentios e os judeus deveriam buscar servir a Cristo e não se prender na questão das regras, das leis, dessas coisas, né? Mas sim buscar servir a Cristo com o coração e alma, uma vez que eram salvos pela fé e não pela obra da lei. A outra coisa era incentivar os santos a sentirem as forças, a resistir à força do mal. Está no capítulo 4, o capítulo 6. Muitos santos em Éfeso viviam em tal retidão que foram selados para o Espírito Santo. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela, particularmente na questão da espiritualidade, ela era mais focada, né? Ela era mais envolvida. Ela tinha mais desejo dos dons espirituais. Ela era uma igreja que amava mais a Cristo e precisava só de umas certas coordenadas para que isso progredisse. Tanto é que lá você vai ver em Apocalipse que Jesus não fala mal contra a igreja de Éfeso, mas ele adverte ela para que ela procure fazer o correto até o fim, perseverar até o fim. Então, nós vamos ter aqui o resumo da carta aos Efésios, só que nós vamos estar amanhã entrando na carta, né? A riqueza e a caminhada em Cristo está em Efésios 2:10. A riqueza do cristão está em Efésios 1, versículo 7, versículo 18, capítulo 2, verso 4 e 7, e assim vai. Riqueza na caminhada do cristão, também no capítulo 4, verso 1 e 17, e também riqueza da redenção, Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 1, verso 3 a 14. A riqueza dos recursos, Efésios 1, verso 15 a 23. A riqueza da regeneração, Efésios 2, 1 a 10. Riqueza da reconciliação, Efésios 2, verso 11 a 22. A riqueza da revelação, Efésios capítulo 3, verso 1 a 13. Ainda a unidade, de andar em unidade, Efésios 4, 16. A riqueza da revitalização, ou seja, aqueles que precisavam rever a sua maneira de viver e de viver uma vida mais agradável cada vez mais diante de Deus. O andar em novidade, aqui está a prática, a vivência,
diária de como você seguiu o Evangelho de Cristo. Então, Efésios capítulo 4, verso 17 a 39, a novidade, ela é justamente para que você apresente novidade na sua vida. Não ficar naquela mesmice, aquele negócio de você cantar só um hino, rezar tantos Pai Nosso, né? Não, a novidade de espírito é aquela novidade que te leva a ter mais comunhão, a ter mais ciência, a buscar mais o conhecimento, a estar mais envolvido com a pregação da palavra, ou seja, novidade de espírito. Andar no amor, Efésios capítulo 5, verso 1 a 2. Andar na luz, Efésios 5, 3 a 14. Andar na sabedoria ou em sabedoria, Efésios 5, verso 15 e 17. Andar no Espírito, Efésios 5, 18 e 21. Como andar em casa diante de Deus, Efésios 5, verso 22 a 6, que isso é a questão do casamento, da unidade da família. Andar no local do trabalho, ou seja, diante dos seus senhores, onde você estiver vivendo, você deve apresentar o testemunho vivo de Cristo. Andar em guerra, por quê? Porque nós vivemos diante dos ataques do adversário. Dia e noite, o adversário luta de todas as maneiras para nos destruir. Então, a guerra não é contra sangue, né? E nem carne, mas é contra as hostes infernais nos lugares celestiais. Enfim, os comentários finais e as bênçãos finais, que Paulo sempre recomenda os irmãos na oração, a orarem pelos que estão em iminência, que estão trabalhando, que estão fazendo a obra, né? E buscar viver essa vida mais voltada ao sacrifício em Cristo Jesus. Muito bem, Momento de oração. oremos ao Senhor. Bendito é o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Ti mais uma vez. Tu és o nosso grande amor. O Senhor é o nosso grande Senhor e Criador. Nós queremos, Senhor, sempre Te adorar, porque segundo a Tua vontade e o Teu beneplácito, o Senhor tem mostrado compromisso com a Tua criatura. O Senhor tem mostrado presença diária com a Tua criatura. O Senhor não tem virado as costas para aqueles que buscam a Tua face. O Senhor tem derramado o Teu Espírito Santo sobre vidas que se importam em Te servir. Então, assim como Tu te importa conosco, o Senhor espera que nós nos importemos contigo. Assim como o Senhor enviou o Teu Filho, que entregou a sua vida pela igreja, assim o Senhor espera que nós, os pais, os homens, entregamos a nossa vida pelas mulheres, pela mãe dos nossos filhos. Mas também o Senhor espera que as mulheres, elas se submetam não por causa da carne e nem do sangue, mas por causa do domínio de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo, que elas também se submetam aos maridos no Senhor. Então, Pai, muitas coisas maravilhosas estão narradas nessa carta. E eu sei, Senhor, que por meio deste trabalho, desta palavra, pessoas podem vir e ter mais conhecimento e mais envolvimento com o Teu Espírito Santo. Pessoas podem, Senhor, reconhecer suas fraquezas, reconhecer que estão fora, ausente de Ti, e se importarem de buscar mais a Tua face, de ter comprometimento com a verdade e de vivenciar a vida espiritual voltada a uma vida de oração, a uma vida de santificação, a uma vida de guerra espiritual e não de cruzamento de braços. O Senhor espera que aquele que esteja na fé seja um guerreiro, seja um batalhador, busque se revestir, meu Pai, das armas celestiais e não das armas carnais. E o Senhor espera de cada um de nós que ame o outro, que lute pelo outro, que se esforce não só por si, mas por suas famílias, e para que vivam a sua vida sossegada diante de Ti. Então, meu Pai, eu Te adoro pelos Teus feitos, Te peço pelo meu país, Te peço pela minha nação, como Paulo
Manda orarmos pelo nosso país. Te peço pela minha nação. Se eu ver a embrulhada que está a nossa nação, a necessidade que a nossa nação tem de estar na tua presença, buscando a tua face e vivendo uma verdade que eles não estão vivendo. Principalmente aqueles, Senhor, que estão envolvidos na política, na organização dos fatos e não, Senhor, se envolver com altos impostos, obrigando, assim como os imperadores romanos, a vivermos uma vida de sufoco, Senhor, uma vida de desvio de função. Porque quando o dinheiro, Senhor, que é locado para o bem do povo, é desviado para determinados grupos ou para determinada família, e em detrimento da maioria da nação, certamente, Senhor, que esse tipo de transgressão será punido. Então, eu te apresento nossos magistrados, te apresento nossos políticos, te apresento governadores e prefeitos, secretários e também os ministros, tanto da Justiça como ministros deste governo e o governo e o presidente da República. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa visitar seus corações. Não te peço misericórdia por nenhum deles, mas te peço, Senhor, que eles sejam envolvidos com comprometimento em favor do povo, em favor da nação, que o Senhor cuide do nosso estado, que o Senhor ajude nosso município, que o Senhor ajude nosso bairro, que o Senhor abençoe os moradores de nossa rua, que o Senhor abençoe nossos vizinhos, que o Senhor abençoe nossa família, nossos irmãos, filhos, irmãs, cunhados, cunhadas, primos, sobrinhos, todos, Senhor, que precisam de um milagre, de uma obra poderosa na sua vida, na sua empresa, que o Senhor possa abençoar rique e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos.